muda de orquídea, você pode colocar já em pedra brita? Pode, mas você já tem que ser um pouco experiente. Primeiro você vai colocar uma adulta em pedra brita, fazer tudo que eu vou ensinar aqui, depois vocês vão, né, para essa questão aí de colocar a muda em pedra brita e tudo, aí vocês já estão mais experientes. Primeira coisa que a gente vai falar é da rega. A rega em pedra brita é muita água, assim como outros, porque a granulometria da pedra brita, assim como casca de pinos, o que for, é grande. Então você precisa de colocar muita água para você ter certeza que molhou tudo, tá? Qual horário? Qualquer horário até meio-dia. Ah, Ana, vai cozinhar as orquídeas aqui no norte, nordeste, Mato Grosso é muito quente. Gente, vocês lembram que eu falei com vocês que eu conheço orquidófilos aí do país todo, que tem muita orquídea, cultiva em brita há muitos anos? Não precisa ter medo. Então é muita água, qualquer horário até meio-dia. Evitar rega de orquídeas depois de 5 horas, porque ela não tem propensão a fungos. À noite, ela bastante molhada, é um prato cheio para a vinda de fungos, tá? Então qualquer horário até meio-dia. Exceto a orquídea Wanda, que às vezes a gente tem que regar 2 vezes ao dia. Mas a orquídea Wanda, como ela tá ali exposta, né? A raiz exposta, então ela seca muito rápido. Mas se você estiver cultivando, como eu cultivo aqui, em pedra brita, a Wanda, daí a rega é a mesma das outras, né? A raiz está protegida, não seca muito. Então, você vai regar qualquer horário até meio-dia. A água pode ser essa água de cloro. Olha para vocês verem. Não tem problema a água de cloro. As plantas precisam de 14 nutrientes. Não é só nitrogênio, fósforo, potássio. 14. Eu vou colocar eles aqui para vocês. Inclusive o cloro. Então o cloro não faz mal. Uma única coisa é que orquídeas não gostam de temperaturas, né? Muito frio, às vezes menos de 15 graus, você tem que proteger a orquídea. Então quando está muito frio, se a água que você rega está muito fria, você deixa ali para ficar em temperatura ambiente para regar, se isso for possível. Ainda sobre a rega, se você tem dificuldade de saber no cultivo em brita se está na hora de regar, então atenção para essa regrinha. Vamos ver, quando que a gente rega as orquídeas? Quando o substrato ou as raízes estão secas, não é isso que a gente já sabe? Então, quando que eu vou regar as orquídeas? Quando a raiz ou o substrato está seco. Mas não estou enxergando, existem os vasos de plástico. Então os vasos de plástico, quando você olha, tem aquelas bolinhas, um vaporzinho, não está na hora de eu regar. Então os vasos transparentes, vaso de plástico transparente, ele transparente, ele te ajuda, para quem está começando o cultivo em brita, a ver o horário certo ali que está regando, tá? Você rega bastante na parte da manhã até meio-dia, espera o substrato ou a raiz secar para regar novamente. Para vocês terem um exemplo, uma ideia. Ana, quando você rega essas orquídeas? Eu estou aqui em Pará de Minas, 75 quilômetros de Belo Horizonte, sudeste aqui sudeste do país. Aqui, como que eu rego? Em dias muito quentes, dia sim, dia não. Dias muito quentes, dia sim, dia não. Quando é no inverno, mais ou menos eu rego 2 vezes por semana. Quando o inverno está muito rigoroso, eu já cheguei a regar só 1 vez por semana, tá? Então, o meu exemplo, Ana Paula Lino, é esse. O espaçamento aí que eu tenho das regas. Então, agora, a gente vai para a próxima pergunta, próximo item. Qual o ambiente ideal para as orquídeas? Para mim, é o fator mais importante das orquídeas. Primeiro é a luz. Luz, ventilação e umidade do ar, né? Isso é o ambiente. Ambiente não é só luz, entra luz, umidade do ar e a ventilação. Quanto à ventilação, é um lugar que não pode ter corrente de ar, mas é um lugar que tem que ser saudável. Então eu vou pôr um espaço de uma orquídea para outra, pelo menos de 1 palmo. Então, para que o ar corra, vocês não podem ficar empilhando planta uma em cima da outra. Isso a luz não vai, né, totalmente nela. Às vezes, se uma tem uma praga, já pega na outra, então não é legal. Ventilação no ambiente e entre as orquídeas. Não corrente de ar, orquídea seca muito, você não tolera, não dá conta de ficar regando.
O vento desidrata a orquídea. Gravem isso, o vento desidrata as orquídeas. Ventilação, vocês entenderam. Agora, luz. Luz é tranquilo. Existem orquídeas de sol pleno. Vou até colocar uma foto aqui para vocês. Sol pleno. Existem orquídeas de muita luz e existem orquídeas de pouca luz. Até falo disso no meu livro, tá? Eu tenho um livro, né, com essa experiência de plantas, que eu trabalho com plantas desde que eu nasci, desde, né, que meu pai tem produção de plantas na fazenda e passou para minha mãe depois que ele faleceu. Então, assim, eu tô do lado de estufa desde que eu nasci. Até para quem quer reforçar esse vídeo, quer saber como cultivar outras plantas, eu vou deixar aqui o contato para que vocês adquiram aí o meu livro. Vai te ajudar muito. É um livro de consulta, tá? Para quem quer cultivar orquídeas, quem quer cultivar rosa do deserto, cactos, suculentas, roseira, fitônia, violeta, amaryllis, um monte de planta eu ensino ali a cultivar cada uma. Trabalhei, né, floricultura da família 35 anos. Como que é a questão da luminosidade? Nós falamos que tem de sol pleno, nós falamos que tem de muita luz, pouca luz, e existe um andar de luminosidade. Então eu vou colocar aqui uma foto para vocês. As de cima são orquídeas que gostam de muita luz, meio, mediana, e embaixo pouca luz. Um exemplo, pra vocês terem um exemplo. Por que, Ana, eu tenho um orquidário, não vou precisar disso? Vai, sabe por quê? Quando a gente tem um orquidário, existem os lugares, igual por exemplo, esse lugar aqui, é o lugar que tem mais luz. Aí eu coloco, por exemplo, Catileia, que precisa de muita luz para florir. O lugar de mais sombra, eu coloco Phalaenopsis, eu coloco Sapatinho. Elas não precisam de tanta luz para florescer. Mesmo assim, todas elas precisam, né, de muita luz. Porque as orquídeas, gente, olha para vocês verem, comparem, pra vocês terem noção. Uma folha de uma orquídea, um monte de nutriente que tem ali, o tanto que tem que processar aquilo ali, é muito grossa a folha. Olha a flor, tem flores enormes, né? Como a Catileia, um monte de cor. Então, assim, orquídea são plantas que precisam de cuidado especial quanto à luminosidade, quanto à adubação, porque realmente não é assim um plantio de uma alface que é pequeno, é rápido ali, a alface muito rápido morre. Orquídea, gente, uma orquídea pode durar 30, 40 anos. O pessoal de orquídea deixa uma orquidária de uma geração para outra. Então, por isso que são plantas realmente muito exigentes a essas questões de cultivo que eu estou colocando aqui para vocês. Existe, então, o andar de luminosidade, que é o que eu estou falando com vocês, e agora existe a umidade do ar. Então, dentro do ambiente, a gente está vendo luz, a gente viu primeiro, né, a ventilação, depois a gente viu luz, que existem orquídeas de sol, de muita luz e pouca luz, né? A gente tem que consultar a orquídea que a gente tem, que a gente quer ter, que é o ideal. Ah, se eu só tenho pouca luz, aí eu vou e compro uma Catileia, né? Então, o ideal é você primeiro saber o ambiente que você tem para depois comprar a orquídea. Ah, se você não tem alta umidade do ar, você vai querer cultivar uma Vanda, que é a orquídea que precisa de mais umidade do ar? Então, vamos lá para o terceiro ponto. Terceiro ponto quanto à questão do ambiente é a umidade do ar. Existe um aparelhinho que vocês podem medir a umidade do ar que chama higrômetro. Na internet ele é uns R$25, qualquer marca. A umidade do ar ideal para as orquídeas é acima de 60%. Se você conseguir a alta umidade do ar acima de 50% o tempo todo, excelente. Para todas as orquídeas. Para a Vanda é mais, acima de 90%, né? É uma planta que precisa realmente altíssima umidade do ar. Então as orquídeas você tem que manter acima de 50% a umidade do ar. Aqui na minha região é muito seco. Às vezes fica 30%, 25%. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre estar elevando essa umidade do ar. Muita gente põe fonte perto das orquídeas, né? É muito legal. Muita gente faz um laguinho. Eu aqui, o que eu faço? Eu rego ela, eu rego a pedra brita do chão, né? Para aumentar aquela umidade do ar, para dar uma refrescada. Então existem muitos meios, né? De você assim tá aumentando a umidade do ar. Agora a gente vai passar para a próxima pergunta. Ana, como que é a adubação das orquídeas? Antes de falar isso,
Se vocês ficarem com dúvidas, Ana, eu queria saber mais sobre a orquídea Wanda. Eu queria saber mais sobre como aumentar a umidade do ar. Eu vou deixar aqui um link que é da minha playlist, que é isso, do meu álbum de orquídeas aqui do YouTube. Nesse link você clica, tem vários vídeos. Então tem só de rega, tem orquídea cultivada em vidro, né? Como aumentar a umidade do ar, algumas doenças, pragas de orquídeas. Então tem tudo isso, que aí depois desse vídeo, o que você ainda quiser, tem lá. Porque se eu for falar de tudo em específico, o vídeo vai ficar, nossa, ainda maior, né? Adubação das orquídeas. Adubação, você deve adubar com um excelente adubo próprio para orquídeas. Tem que ter escrito lá, adubo para orquídeas. Ana, qual que você usa? Ó, já usei vários, já usei lá da nossa estufa, já usei aí de marcas famosas. O que eu dei certo há vários anos é o Nutriorg. Esse adubo, Ana, onde que compra? Na internet. Vocês aí compram na internet, né? Eu não vendo adubo, eu não vendo plantas, essas orquídeas são todas minhas, né? As plantas aqui. A única coisa que eu vendo aqui é o meu livro mesmo. Eu vendo, né, o livro. Faço, né, as minhas divulgações das empresas e só isso. Não vendo adubo, não vendo planta. A adubação, como eu falei para vocês, né, quinzenalmente, o ano todo, é a orquídea com flor, sem flor, pequena, média, grande, tudo. Epífita, rupícola, terrestre, qualquer orquídea. E no inverno, a cada 3 semanas. As da minha mãe, as orquídeas da minha mãe, ela coloca tudo em árvore. Então, as orquídeas dela também seguem o mesmo cronograma. Eu coloco lá, ela tem engenheiro agrônomo, eu coloco para ela. As orquídeas em árvore, a adubação é a mesma, tanto a minha aqui como lá da minha mãe. Então, eu acho bom, porque o Nutriorg é só ele e dá muito certo, então só uso ele. Lembrando que para você fazer a adubação da sua orquídea, primeiro a rega. Então, eu rego primeiro para depois fazer a adubação. Adubação sempre de manhãzinha ou à noite, tá? Eu prefiro, como, né? Só se não tiver jeito, vocês fazem adubação à noite. Vai ser assim de vez em quando, não tem problema. Mas eu prefiro que seja de manhã, tá? Pode ser 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas, 8, 9, qualquer horário aí, vocês fazerem a adubação. E de lua, segundo o rótulo, gente, que seja o Nutriorg, que seja o outro, não coloca um pouquinho a mais, queima a planta, não dá certo. Eu vou fazer quando fizer na prática a adubação aqui, para vocês verem como que a gente faz, tá? Eu tenho aqui o pulverizador costal que a gente usa, então ele é muito legal, ele é muito bom. Uma dúvida que vocês me perguntam muito, a brita esquenta? Isso, gente, é um mito, a brita não esquenta. Faça um teste para vocês verem. Quando tem um monte de brita ali no canto da sua casa, abre ela, né? Quando lá no fundo ela tá úmida, então a brita não esquenta. E outra coisa, vocês têm muita dúvida. Eu jogando água meio-dia, não vai cozinhar a raiz das orquídeas? Gente, coloca o pé de vocês na calçada ou na brita e joga água. Vai cozinhar? Não. Vai o quê? Refrescar, tá? A gente tem que pensar nessas coisas para não ficar com dúvida. Como que eu faço para a questão de pragas e doenças em orquídeas? A gente já falou, né? Aí de caracol, de lesma. Nós temos muito aí a questão dos fungos, falamos bastante aqui dos fungos. Acontece de cochonilha, pragas e doenças. Como vocês vão fazer? Vocês vão diagnosticar. Diagnosticou, tá começando, é observação. Tá começando pulgão, tá começando cochonilha, tira do meio das plantas, isola essa planta. Para isso, você tem que ver no início. Como que você vê no início? Gente, na rega, em vez de ficar lá, né? Inspeciona a orquídea. Tudo que você pegar no início é melhor, porque você deixou a praga, vai para as outras. O que você vai gastar de tempo, de dinheiro, porque realmente não fica barato quando essas orquídeas estão todas infestadas por pragas e doenças. E orquídea, gente, eu vou falar para vocês. No meu livro tem as receitas caseiras que funcionam, que eu uso só no início. Depois que a infestação é grande, só inseticida ou fungicida, próprio para plantas, é claro, né? A gente não vai usar dentro de casa, é até proibido, agrotóxico,
porque agrotóxico tem que ter a receita do agrônomo e é usado, né, na agricultura. Então, eu falo esses inseticidas, fungicidas que a gente encontra em floricultura, mesmo em casa de fazendeiro. Porque a infestação, né, tá maior, receita caseira é fraco para isso. É isso, finalizamos a parte 2 e semana que vem a gente vai para a terceira e última parte do cultivo em pedra brita.